Bom, estamos nós aqui para a continuidade, né, da aula sobre questão ambiental no Brasil, sempre usando dessa metodologia, né, da gente sempre analisar de forma bastante, né, pelo menos minuciosa aí certas questões. Então nós paramos justamente na questão, né, da política de resíduos sólidos. Então aqui no fim da parte 1, né, aquele respirinho para que a gente possa, né, retomar, né, essa nossa importante aula. Retomamos falando, né, abordando a Amazônia. Então, já em várias aulas, né, a gente trabalhou com a Amazônia, né, importantes problemas ambientais mundiais, globais, como aquecimento global. Falamos da Amazônia também quando trabalhamos a região norte. E estamos aqui uma vez mais abordando, né, a importância da Amazônia e os problemas ambientais decorrentes principalmente do seu deflorestamento, né, a partir do seu desmatamento e queimada. Ok? Então, a Amazônia representa a maior reserva biotecnológica do planeta, segundo a apostila, 30% do estoque genético do mundo, tá certo? Ela representa para o planeta um grande filtro. Então, vamos aqui desconstruir aquela imagem de que a Amazônia seria o pulmão do mundo. Isso não procede, segundo os cientistas, certo? Não, ela não é o grande pulmão do mundo, mas sim o grande filtro do planeta, né? O grande filtro do mundo. Filtro em que sentido? Em, né, processar carbono, em converter, né, carbono para suas necessidades. Então, a floresta de pé, ela tem esse papel de aterrar o carbono, e isso diminui, né, os gases estufa da atmosfera. Então, não é necessária muita coisa do Brasil, né? Se o Brasil fosse uma verdadeira liderança nessa questão, não precisaria que nós, né, talvez substituíssemos matrizes energéticas. Não precisaria disso, né? Precisaria apenas em manter, né, a nossa floresta de pé, ok? Então, seria a nossa grande contribuição para o mundo, tá certo? Então, ela não é o grande pulmão, ela é o grande filtro. Vimos em aulas passadas que a sua dinâmica depende da interação entre seus importantes elementos. Então, a Amazônia é como se fosse um corpo, né, com órgãos. Então, ela vai ter cada órgão com a sua função. A partir do momento em que alguns órgãos são afetados, o funcionamento do corpo todo vai ser afetado, tá certo? Então, quando, né, o homem intervém naquele domínio, altera a sua dinâmica, vai afetar, né, a dinâmica interna e externa. Foi aquilo que eu disse na primeira parte. Quando, né, nós insistimos em desmatar a Amazônia, um dos efeitos vai ser a diminuição da produção de evapotranspiração, a diminuição da produção de nuvens. E isso a gente pode ver nesse slide aqui. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui. Então veja, né? Eis aqui o ciclo da água, a transpiração, a evapotranspiração, né, vinda das matas, das florestas, dos rios, dos oceanos, a formação de nuvens, a precipitação, o escoamento superficial, a infiltração, a infiltração até os lençóis, a chegada ao mar. Então, aqui, né, conforme nós arrancamos as árvores,
nós vamos diminuindo a evapotranspiração. E outra coisa, né? Quando a gente retira as árvores, essa água que vai cair, né? Como a gente também já viu em aulas passadas, essa água que vai cair, ela vai lavar o solo. E dependendo do relevo do lugar, toda essa camada de solo superficial, ela vai ser perdida. Ela vai ser levada para as partes baixas. Em geral, as partes baixas são ou depressões ou rios. Então, nós podemos colaborar com o assoreamento, nós podemos colaborar com o depósito de sedimentos nos rios. Vejam aqui, né? A história dos rios aéreos. A árvore evapora água e também solta partículas que ajudam a formar nuvens, fazendo essa água voltar para a terra em formato de chuva. É um ciclo, né? Então, vimos que a floresta amazônica ela está em uma área de baixíssima latitude. Então, uma área que sempre vai, né, apresentar baixa pressão atmosférica, formando ventos ciclonais, né? Então, essa transpiração constante vai fazer com que nuvens sejam formadas. E conforme essas nuvens fiquem carregadas, elas não conseguem suportar esse peso. E aí nós temos as precipitações, não só na área amazônica, mas também como em outras áreas da nossa querida América. Então, algumas hipóteses, né? Então, que essa página, seria a árvore, né? Ser tecnológico, ela mostra pra gente, né? Então, olha, nós estamos numa área de baixa alta pressão. Nós estamos numa área de trópico. Então, é uma área que tradicionalmente existem ventos anticiclonais, né? Ventos de alta pressão. Então, veja, né? Na mesma latitude que nós estamos, existem desertos nos outros lugares do planeta. Então, é esse fator diferencial que nós temos que a Namíbia não tem, que a Austrália não tem, certo? Então, esse é o chamado quadrilátero afortunado pela Amazônia. Então, quando nós desmatamos, nós estamos literalmente matando a galinha dos ovos de ouro. E esse desmatamento, a cada vez mais, né? Uma vez ele já esteve aqui, né? Entre o centro-oeste e o nordeste. Ele já está aqui, ó. Ele já está, né? Rondônia já quase, né? Boa parte dela foi desmatada. Boa parte do Mato Grosso, né? O Pará é um estado que, né? Não precisa nem falar a quantidade de crimes ambientais que acontece nele, violência no campo. O Pará é um estado sem lei. Desculpa algum paraense que me ouvir aqui no YouTube, né? Porque as pessoas podem encontrar meu vídeo, mas se quiser me processar, pode processar. Mas todo dia a gente tem uma notícia dessa. Os estados que mais apresentam focos de queimadas: Pará, Rondônia, Mato Grosso, né, Amazonas, Roraima. Então, né, são lugares em que a fiscalização é falha, né, existe corrupção, né, pode ser que tem muita gente que trabalhe certinho, mas às vezes vão contra o sistema. Então existe aí a ação de madeireiros, garimpeiros, grileiros e aí vai, né? 2017, uma notícia que eu ainda mantive aqui, né? No governo Temer, eles estavam tentando reduzir algumas áreas de floresta para a exploração mineral, né? Ou para o aumento da produção agrícola. Então, essas notícias elas vêm seguidas de uma reação por parte da sociedade, por parte de órgãos, né, internacionais, ONGs internacionais, estados internacionais,
né? Aqui, Sarney Filho foi o ministro do Meio Ambiente do governo Temer. E aí um recuo. Então nós vemos, né, algumas vezes nós vemos aqui algumas iniciativas simplesmente para ver se vai haver uma resposta, né? Então, ano após ano, esse ano também nós já temos recorde de focos de incêndio, essa notícia de 2019, mas essa semana já saiu também que há, né, um recorde de focos de incêndio, e principalmente aonde, né? No grande estado do Pará. Enfim, certo? Então, 2019, 2020 não é diferente. Os principais problemas do ambiente no Brasil, né? Interessante que, na média, os brasileiros, né, se dizem preocupados com questões ambientais. Então, poluição de água, desaparecimento de recursos naturais, poluição do ar, desaparecimento de espécies, mudança climática, né? O que menos aqui se preocupa é a produção, o transporte e o uso de petróleo. Mas quando você pensa em poluição, ó, e desaparecimento de florestas, a maioria se diz preocupada, né? Mas a gente às vezes não vê um pouco isso, né, acontecer na realidade, certo? Rapidamente, né, trabalhando outros problemas ambientais, né? A poluição de águas marinhas e fluviais, né, principalmente dos mangues, pela pressão urbanística, né, pela construção de novos, né, condomínios em áreas de praia, a produção de muito lixo, né, a contaminação da água, a exploração de madeira, né, alguns portos nós vamos ter vazamento de petróleo por conta da precariedade de algumas embarcações, né, a poluição do saneamento dos rios, e aí, né, aquela imagenzinha que eu sempre utilizo entre uma margem que está saudável e uma margem que está doente, certo? O Pantanal, então o Pantanal é um domínio complexo. O Pantanal é um grande corredor biogeográfico que permite a troca de espécies entre o Prata e a Amazônia, né? O Pantanal também vem sofrendo com queimada, desmatamento, construções de usinas ou aprofundamento do Rio Paraguai, que tem gerado muito sedimento, que tem trazido um desequilíbrio nessa questão do alagamento de algumas áreas, né? A caça, né? A poluição, os cultivos. Então, muitos problemas que o Pantanal tem sofrido. E aqui algumas imagens, né? A grande planície alagadiça. Pantanal aqui de 2017. Pantanal já perdeu 16% de sua vegetação nativa. Aqui, né, as áreas em amarelo e laranja são áreas alteradas. A área verde ainda é uma área, né, que está preservada. Então percebam que existe também uma espécie de arco de desmatamento e alteração que vão, né, afunilando, vão meio que, né, pressionando o recurso. Um dos problemas do Pantanal seria as represas assoreadas, que vão gerando muitos sedimentos, vão tornando os rios mais rasos, né, as lagoas mais rasas. E para concluir, né, a apostila aí na página, nas partes finais, vai trazer aí um mapa elencando os principais problemas ambientais. O norte, garimpo, projetos agropecuários, imigração desordenada, como na construção de Belo Monte, poluição de águas por garimpeiros ou a questão do agro, o Nordeste, o garimpo, projetos agropecuários, poluição de águas, desertificação, Centro-Oeste, queimada, peça e caça predatória, invasão de reservas indígenas, também na região Norte, desertificação, região Sul, uso de agrotóxicos, uso excessivo, a mineração do carvão gerando poluição, carvão mineral,
né, o uso de madeiras como as araucárias que foram quase eliminadas, a arenização dos pampas e por último, né, no caso do Sudeste, né, a poluição de rios, a grande pressão urbana, agricultura mecanizada, né, problemas de questão da expulsão do campo dos trabalhadores, e é mais ou menos isso que nós temos para falar para vocês a respeito das questões ambientais no Brasil. Então, poderia falar mais, poderia abordar mais polêmicas, mas prefiro ficar por aqui. É só vocês verem o noticiário que vocês, né, os principais meios de comunicação, que vocês vão ver que no Brasil as questões ambientais, né, já não é de hoje, né, não são levadas a sério. Beleza, galera? É uma pena porque nós temos uma riqueza, né, imensa. Abraço para vocês, até a próxima.